Boa noite a todos. Havendo quórum regimental, invocamos a proteção de Deus para declarar aberta a 35ª sessão ordinária, no segundo período legislativo da Câmara de Vereadores de São Pedro de Alcântara, em sua 7ª legislatura. Coloco em votação a 34ª sessão ordinária. A ata está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. A ata aprovada por unanimidade. Solicito o senhor segundo secretário para fazer a leitura da pauta desta sessão. Boa noite a todos. Pauta da 35ª sessão ordinária. Expediente. Ofício do gabinete número 317/2022, encaminhando o projeto de lei de origem governamental que institui piso municipal dos enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem no município de São Pedro de Alcântara. PL número 76/2022. Ordem do dia. Em segunda deliberação, nada consta. Em primeira deliberação, nada consta. Explicações pessoais. São Pedro de Alcântara, 24 de outubro de 2022. Solicito o senhor primeiro secretário para fazer a leitura das matérias que constam desta pauta desta sessão. Boa noite a todos. Ofício número 317 de 2022 do Gabinete da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara. São Pedro de Alcântara, 20 de outubro de 2022. Ao excelentíssimo senhor Vilmar Prim, digníssimo presidente da Câmara de Vereadores de São Pedro de Alcântara. Respeitosamente vem a vossa excelência apresentar o seguinte projeto de lei para análise e aprovação. Institui o piso municipal dos enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem no município de São Pedro de Alcântara. Encaminho junto ao projeto de lei o estudo do impacto orçamentário financeiro para a geração de despesa, adequação ao piso da enfermagem. Sem mais, renova a vossa excelência protestos de elevada estima e distinto apreço. Charles da Cunha, prefeito municipal. Projeto de lei número 76 de 2022. Institui o piso municipal dos enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem no município de São Pedro de Alcântara. O prefeito municipal de São Pedro de Alcântara, estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, faço saber que o Poder Legislativo Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído piso salarial profissional municipal aos enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem na condição de estatutários ou seletistas com o seguinte vencimento. Primeiro, enfermeiro, R$ 4.750 mensais. 2. Técnico de enfermagem, R$ 3.325 mensais. 3. Auxiliar de enfermagem, R$ 2.375 mensais. Artigo 2º. Ficam revogadas as disposições em contrário. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor em 1º de novembro de 2022. São Pedro de Alcântara, 20 de outubro de 2022. Charles da Cunha, prefeito municipal. Justificativa ao projeto de lei número 76 de 2022. Excelentíssimo senhor, presidente da Câmara Municipal, excelentíssimos senhores vereadores, encaminhamos para apreciação dessa respeitável Casa Legislativa o projeto de lei que tem como propósito autorizar para instituir o piso municipal aos enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem no município de São Pedro de Alcântara. A atuação do profissional de enfermagem é essencial na prevenção, manutenção e recuperação da saúde da população. A atuação destes profissionais na força de trabalho da equipe de saúde tem relevância considerável na recuperação do paciente em todas as fases do diagnóstico clínico. Propõe-se pelo presente, mesmo que a norma federal mencionada esteja suspensa, o reconhecimento do poder público municipal, de fato, por uma valorização efetiva destes profissionais, por entender a complexidade do trabalho da enfermagem, que lutam com vidas e muitas vezes em seus momentos mais frágeis. Desta forma, pedimos a esta augusta Casa Legislativa a apreciação e aprovação do presente projeto, que é de muita importância para o município de São Pedro de Alcântara.
Aproveito a oportunidade para desejar às vossas excelências meus protestos de elevado apreço e distinta consideração. São Pedro de Alcântara, 20 de outubro de 2022. Charles da Cunha, Prefeito Municipal. Consulta o senhor segundo secretário se há algum vereador inscrito para o expediente. Não, senhor presidente, não há vereadores inscritos para o expediente. Passamos para a ordem do dia. Em segunda deliberação, nada consta. Em primeira deliberação, nada consta. Consulta o senhor segundo secretário se há algum vereador inscrito nas explicações pessoais. Sim, senhor presidente. Vereadora Tati Silva, vereadora Terezinha Kuhn, vereador Daniel Rodrigues e vereador Vinícius Zimmermann. Conceda a palavra à vereadora Tati da Silva. Boa noite, presidente, vereadores, servidores desta Casa Legislativa, público presente, seu Edio Miller e o secretário Naim, nesta noite, e quem também nos acompanha através da transmissão ao vivo. Subo na tribuna nesta noite para solicitar explicações quanto ao boleto da água que está chegando para os munícipes juntamente com o valor da coleta de lixo. É necessário explicações à nossa população, uma vez que trata-se de algo novo e, digamos, até confuso para muitas pessoas. Até o presente momento não houve explicações nos canais da Prefeitura em relação às dúvidas da população e fica complicado, porque algumas pessoas estão procurando a Prefeitura Municipal e estão saindo sem a devida resposta. Algumas pessoas estiveram aqui essa semana, procuraram explicações e pediram, tem que fazer um requerimento para encaminhar para o setor jurídico da Prefeitura, para aguardar uma resposta. Então, as pessoas acabam questionando nós, vereadores, como vão pagar uma taxa d'água se a água continua imprópria para consumo? Se eu não pagar, o que pode acontecer? Como que eu vou pagar por algo que não está bom? São inúmeras perguntas que eu recebi nos últimos dias em relação a esse assunto. Então, fica aqui a minha sugestão para que algumas respostas sejam dadas à população. São questionamentos da população e, por isso, eu subo na tribuna para representar o povo alcantarense, mesmo que muitas vezes a gente não tenha resposta, mas eu estou aqui para representar o povo. Conversei com a Sara, responsável pela SAMAI, hoje, e ela me informou que a água e a coleta de lixo são de responsabilidades da SAMAI. E, por isso, um único boleto que estão cobrando a tarifa da água e as 4 parcelas de lixo referente ao ano de 2021, visto que esse valor foi retirado do IPTU. E será o mesmo valor que era cobrado no IPTU. Que, para tirar dúvidas, a SAMAI está à disposição, fica aqui no térreo da Prefeitura Municipal, em horário de expediente, elas atendem das 8 ao meio-dia e da 1 às 17 horas. Mas eu reforço que essas explicações sejam feitas por meio de um canal oficial da Prefeitura. Lembrando que já solicitei os resultados das amostras referente à água, então eu reforço aqui mais uma vez o meu pedido em tribuna. É necessário transparência em relação à situação da água de nosso município. Queremos que a água chegue em nossas casas. Sabemos que isso tem que ser cobrado e temos que pagar, porém é necessário fornecer a água com boa potabilidade e própria para o consumo humano. Eu quero desejar um ótimo campeonato mundial de karatê aos representantes do nosso município, que foram para o Mundial na Itália. Desejo sucesso, espírito esportivo, experiências e que todos tenham uma ótima viagem. Referente à CPI que está em andamento, aqui na Câmara Municipal, eu gostaria de informar a população que estamos na reta final, encerramos os depoimentos e que na próxima segunda, dia 31, apresentaremos o relatório final aqui nesta Casa Legislativa. E para finalizar, mais uma vez, estamos a 6 dias das eleições, vamos às urnas eleger o representante do país e do nosso Estado, então reforço aqui para que a população vá às urnas votar. Aqueles que não compareceram no primeiro turno podem ir votar. Peço que todos exerçam seu papel de cidadão e cidadã comprometidos com a nossa pátria, pois a escolha que fazemos tem o poder de afetar profundamente a vida de toda a população e os rumos do Brasil pelos próximos 4 anos. E por isso é muito importante fazê-la de maneira consciente e livre.
Desejo a todos uma ótima noite e uma boa semana. Concedo a palavra à vereadora Terezinha Kuhn. Cumprimento a mesa diretora, demais vereadores, assessores e todo o público que nos acompanha. O Edio, o Naim, secretário, muito obrigada pela presença. Quero parabenizar a secretária de Saúde, Josi, pela bela organização no dia 18. Foi maravilhoso esse evento do Outubro Rosa. Muito obrigada mesmo por todos que organizaram, que estavam lá presentes. E também quero fazer um pedido. Todas as mulheres que ainda não fizeram o exame de rotina, que façam, procuram o posto de saúde, vá até lá e faça o seu exame, que é muito importante. Muito obrigada. Seria isso. Concedo a palavra ao vereador Daniel Rodrigues. Senhor presidente, senhores vereadores, assessores, público presente, secretário Naim e Edio Junks, né? Edio Junks, e público que nos acompanham remotamente. Muito boa noite. Então, um assunto que veio à tribuna na noite de hoje, já foi mencionado pela vereadora Tatiana, então eu gostaria de complementar, né, de forma bem sucinta, algumas informações. Conversei com o prefeito na tarde de hoje sobre a coleta do lixo, que está sendo o assunto da cidade por ser uma coisa nova. Sugeri a ele, de antemão, uma divulgação nas redes sociais explicando o boleto. Uma comunicação oficial, porque o material de explicação ele precisa ser bem informado para que não haja pessoas falando uma coisa, entendendo outra, e assim colocando dúvidas, no corpo do boleto. Perguntei para ele sobre o aumento, porque veio para essa casa legislativa um projeto que criaria qual é o aumento, criaria a coleta de lixo, e nós, vereadores, reprovamos. O presidente desempatou e ele falou que não houve repasse de aumento. É o mesmo valor do último ano, apenas o reajuste de 10,71%, se eu não me engano, é o mesmo aplicado no IPTU daquela época. Então, verifiquem seus boletos, confiram com a última fatura e, caso haja divergência nas informações, que entre em contato com a SAMAI do nosso município, que é o órgão responsável para dirimir quaisquer dúvidas. Quanto à coleta de lixo, seria isso. E também seria muito importante, eu conversei com o prefeito, que nesse ano, referente a 2021, vieram em 4 parcelas. Foi um valor total dividido em 4 parcelas. E ano que vem, vai ser esse mesmo valor dividido em 4 parcelas? Quais meses serão cobrados? Ou esse valor vai ser dividido em 12 parcelas, fazendo com que seja um valor menor mensal? Então, esse tipo de informação a população precisa saber. Porque até então não tinha sido cobrado, quando veio, sem nenhuma comunicação, veio em 4 parcelas, não dando a opção da população se preparar para isso. Outro assunto que eu toquei também com o prefeito na tarde de hoje foi referente à continuidade dos trabalhos na pavimentação asfáltica, na rua Adriano Henning. Já faz, acredito que um pouco mais de um mês, foi colocado o asfalto, e faltam os acabamentos, faltam calçada, faltam algumas coisas que com esses temporais que está acontecendo, está prejudicando o que já foi feito. E talvez isso esteja ocorrendo em outras ruas também que estão inconclusas. Segundo o prefeito, acredita que nesse final de mês o repasse do repasse dos valores serão encaminhados para a prefeitura, então logo os serviços continuarão sendo feitos. Senhor presidente, seria isso para essa noite. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Concedo a palavra ao vereador Vinícius Zimmermann. Senhor presidente, demais membros da mesa, colegas vereadores, vereadoras, nossos assessores, assessoras, público que nos assiste virtualmente, presencialmente aqui nosso amigo Edio
e o secretário Naim. Começo a minha fala na tribuna endereçando aqui meu obrigado e parabéns por ter vindo atender a nossa casa aqui a solicitação quanto à prestação de contas da Stamtist. Da Oktobertanz, perdão, são os eventos aí que a Prefeitura promove. Deixo registrado também aqui minhas condolências pela passagem do senhor Aristide Silva, né, com seus 96 anos de idade. Minhas condolências a toda a família. Registro também os parabéns aqui aos atletas alcantarenses que participaram de uma seletiva dos Jogos em Timbó esse final de semana. E fui solicitado por pais dos alunos, numa situação, né, anterior, num dia anterior à viagem, com ajuda, né, para organizar e arrumar um ônibus para os atletas viajarem, fazerem essa participada da seletiva. Então, acho que vale uma atenção aqui à nossa administração, a gente prevê, né, dialogar com quais são os calendários esportivos com a qual a Prefeitura vai apoiar, para prever e calcular um orçamento, que acho que é importante que os nossos atletas não fiquem de fora de nenhuma modalidade, ou por alguma situação ou outra, né, pela falta de um ônibus, prejudica o atleta que está ranqueando, que está buscando ponto para se manter competitivo. E São Pedro de Alcântara tem ganhado destaque nessa modalidade. Registro meus parabéns também aqui ao Grupo Capelli, 1641, que faz a pesquisa de música barroca, realizou uma linda apresentação no Santuário Bom Jesus, Santa Teresa. Né? Em especial aqui o professor Alexandre Nani, que é residente aqui do bairro da Vila Junques, e o Vinícius Chiarone, que é aluno de doutorando aqui da UDESC, que desenvolve pesquisa em música antiga, que são os moradores da região, e os demais membros que participam do projeto aqui, o professor João Guilherme de Figueiredo, que é professor do Conservatório de Tatuí, bem como o professor Marcos Helder, que é o maior conservatório de música mais importante do país, como também participou aqui o professor Roger Burmester, que é do Conservatório de Belas Artes de Curitiba, que integram também o projeto. O projeto está se mobilizando, né, correndo atrás de patrocinadores. Acho que é interessante uma atenção para esse projeto aqui, que é uma coisa espetacular, não tem nada desse formato no Brasil, e são pouquíssimos projetos que têm essa finalidade no mundo, de fazer pesquisa iconográfica, de arqueologia musical, réplica de instrumentos, né, pela confecção. São usadas tripas de carneiro, como era no período barroco, de 1600 a 750. Então, é realmente um projeto espetacular. Aproveito para convidar toda a comunidade para a última apresentação que eles farão no ano aqui, que vai ser no dia 13 de dezembro, uma terça-feira, na Igreja Matriz. E o projeto, que contou com 5 participantes, vai estar com triplo, provavelmente. Então, vai ser realmente uma situação, uma ocasião espetacular. Aproveito para registrar também, dar parabéns aqui à nossa consuleza de Luxemburgo, a Karen Francesca Schwinden, que acolheu prontamente o projeto, tem dialogado a dar um suporte para o projeto barroco, como já encaminhou via o professor Roger, né, lá do Conservatório de Belas Artes de Curitiba, para o Consulado de Luxemburgo do Paraná também, que vai dar suporte para o projeto estar circulando pelo estado do Paraná. E, queira ou não queira, é o nome de São Pedro de Alcântara que vai nesse projeto. A finalidade principal dele é trazer os apreciadores da boa música no mundo inteiro a vir conhecer a sede matriz dele, que é em São Pedro de Alcântara. Então, vida longa ao Capelli 1641. Aproveito para dar parabéns também aqui para um evento que aconteceu no âmbito privado, mas envolveu a participação de muitos alcantarenses. Aqui foi a produção do nosso amigo Sérgio Flores, que ocupou cadeira nessa Câmara, foi o Sérgio Rock Fest. Criou um clima de rural, estava bem divertido. Participaram do evento tanto os artistas de renome da cena musical catarinense, bem como artistas de renome nacional. Parabéns ao Sérgio pelo lindo evento. A gente sabe que foi um evento limitado, mas tem potencial de abraçar e ficar aberto à comunidade. Estava lindo demais. Parabéns também aqui para a CESPA, né, que está se mobilizando. Teve uma assembleia extraordinária nesse domingo aqui no salão, ao lado da casa do nosso paroquial do padre, nosso anfiteatro, que está debatendo a pauta, está se reestruturando, reorganizando, né? Sair com a missão dessa assembleia de voltar a dialogar os trabalhos diplomáticos para a acolhida no Hospital Santa Teresa. Fui lá prontamente acolhido pelo novo diretor, nosso amigo José Antônio Albino, nosso querido Toninho, que, como um alcantarense morador de Santa Teresa, sabe da importância do Hospital Santa Teresa para toda a comunidade, não só como bairro, e da necessidade dele dialogar com a comunidade como um todo. Então, a gente fica muito feliz com a acolhida e com essa pauta ter andado, né?
Sobre o Outubro Rosa, eu já tenho falado em algumas ocasiões aqui que a gente necessita da criação de alguns conselhos para ter repasse a políticas públicas. E eu chamo a atenção para o CONSEA, que é o Conselho de Segurança Alimentar. A gente sabe que o agrotóxico, a comida, né, carregada de agrotóxico, ela é responsável pela maioria do desenvolvimento dos processos oncológicos na saúde no Brasil. E eu acho que tem que tomar um cuidado, principalmente com a alimentação que é distribuída na rede pública, né, e regulamentar a atividade produtiva agrícola, porque a saúde do produtor também. Isso aí reflete nas mulheres que vão desenvolver algum tipo de melanoma. Então a alimentação é boa parte da cura, mas ela pode ser também um motivo da doença. Então acho que a gente tem que se atentar à formação desse conselho, que vai tanto ajudar o poder público a estruturar, a dar diretrizes para o tipo de merenda que vai para o colégio, bem como a política agrícola que o município adota para a preservação de mananciais e práticas da agricultura. Sobre a empresa Santa Terezinha, a gente vê em vários municípios do Brasil dando a gratuidade no domingo das eleições. Eu acho que seria de grande valia que a nossa casa provocasse, né, queira ou não queira, uma concessão pública que essa empresa tem. Eu tenho aqui várias vezes, venho criticar os horários que não voltaram ao que era antes da pandemia. A gente tem aqui em frente da prefeitura, agora da nossa Câmara, um ônibus articulado, que eu considero que foi um grande avanço, que desafogou um pouco os horários de pico, que estavam vindo realmente lotados, mas ainda não resolve o problema dos horários. A gente tem em horários da semana que chega a ficar quase 3 horas sem ter um ônibus. E a gente está aqui a 20 e poucos quilômetros da capital. Eu acho isso uma vergonha. Então, a vergonha maior ainda, a gente via que essa tribuna, essa casa que merece respeito, né, questionar informações de uma empresa que tem uma concessão pública. Já estou há meses pedindo isso e não vi uma resposta oficial formal. Então, seria isso, a gratuidade dos horários, né, que seria interessante para o dia das eleições, e o nosso horário de ônibus voltar a atender com mais frequência o alcantarense. Por hoje era isso, senhor presidente, muito obrigado e boa noite a todos. Não havendo mais vereadores inscritos, passamos para o encerramento. Encerra a presente sessão, convocamos os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, a ser realizada no dia 31 de outubro de 2022, em horário e local regimental. A todos que nos acompanhamos, muito obrigado e boa noite.